Salve, muito boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui do Frente a Frente, diretamente de Brasília, trazendo até você os principais fatos e as interpretações dos fatos. Hoje foi um dia muito movimentado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A avaliação geral na Câmara é que ele se saiu bem, foi firme na defesa da reforma da Previdência, insiste na economia de R$ 1 trilhão para entrar no coração da nova Previdência que ele quer, que é uma Previdência com base num capital onde a pessoa deposita, né? E isso aí seria uma Previdência diferente. Houve lá vários entreveros com a oposição. Primeiro, quando ele disse que o sistema dele seria parecido com o Chile, e aí questionaram no plenário, ele falou, não será como a Venezuela, né? Fazendo uma relação com a esquerda e com os partidos de oposição. E depois, quando ele disse lá no plenário de que quem não fala na reforma da Previdência como necessária deveria ser internado. Mas, no mais, ele fez uma defesa e o presidente Jair Bolsonaro agora entrou realmente na defesa da reforma da Previdência. É assim mesmo, a política está rondando ali muito em torno da reforma da Previdência. Hoje, aqui no Frente a Frente, nós estamos com o deputado José Medeiros, do Podemos, do Mato Grosso. Deputado, muito boa noite, obrigado pela presença aqui na Rede Vida de Televisão. Bom dia, Zé Maria. Me permita chamar de Zé, que eu também sou Zé. Nós somos da família Zé. A Denise Rotenburg, esse sobrenome chiquérrimo, né? E a todos os telespectadores da Rede Viva. Pois é. E nessa mesa redonda, aberta aqui, você também pode participar. Nós temos um WhatsApp aqui do Frente a Frente, 619-8369-5236. O número está aí na telinha, vou repetir, 61, código de Brasília, 98369-5236. Nessa mesa redonda, minha parceira de sempre aqui, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Esse dia foi tão tumultuado que a sessão lá da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, terminou mais cedo, porque o deputado Zeca Dirceu, do PT, filho do ex-ministro José Dirceu, disse que o ministro era tigrão com as pessoas, com os trabalhadores e tchutchuca com os banqueiros. Aí o ministro perdeu as estribeiras e disse que não estava ali para ser desrespeitado. Terminou nesse clima. O PT fez barulho, mas o governo levou, pelo menos por enquanto. Agora, nós vamos discutir aqui exatamente esse assunto com o deputado José Medeiros, que é do Podemos de Mato Grosso. Ele é vice-líder do governo, está batalhando pela reforma lá dentro do Congresso Nacional, ali no corpo a corpo do plenário da Câmara, e também vai participar muito das discussões. Ele já foi senador, ele tem uma experiência parlamentar grande, ele foi suplente do senador Pedro Taques, que acabou virando governador de Mato Grosso, então ele assumiu e ficou 4 anos no Senado e volta agora como deputado federal, ele que é policial rodoviário, abriu aí as portas, né, para que a categoria, hoje já tem outros policiais rodoviários como parlamentares lá no Congresso Nacional, mas ele, da categoria dele, ele foi o primeiro, um desbravador nessa seara. Agora, deputado, a gente estava falando aqui da reforma da Previdência. Como é que vai ser essa batalha no Congresso? O senhor vota no texto como ele veio ou o senhor faz algumas ressalvas a essa proposta? Olha, nós temos agora um desafio que não é só dos parlamentares, na verdade é um desafio do Brasil, porque é aquela coisa, a gente foi empurrando, né? O Brasil foi empurrando com o tempo e aquilo foi, que nem aquela bola de neve do cartão de crédito, quando estoura a pessoa vai tomando empréstimo para pagar e quando dá pé a coisa está estourada, né? Então, nós estamos lá com um texto que veio. Óbvio que o governo não é intransigente, não é flexível, trouxe e respeita o parlamento, mandou ir para a Câmara e depois vai para o Senado. Nós vamos estudar esse texto e ouvir a todos, mas lógico que a gente sabe que não tem muita margem para desidratar esse texto. E por que não? Devido à nossa situação fiscal que o país está, devido à mensagem que nós temos que passar
para o exterior e tem gente que fala, por que a gente tem que passar mensagem para o exterior? E eu explico, nós estamos com 14 milhões de desempregados, só os desempregados, sem falar aquelas pessoas que já desistiram de procurar emprego, são os chamados desalentados, né? Mas nós temos uma situação que pode nos beneficiar, que assim, existe muita liquidez, muito dinheiro no mercado internacional querendo investir em algum lugar. E o Brasil seria um desses lugares. Mas essas pessoas também não colocam dinheiro em lugar que não tem uma perspectiva de futuro de solvência, de pagar essas contas, né, de pagar depois. Geralmente são fundos de previdência também, que eles querem colocar, aportar, investir em algum lugar que depois eles possam ter pelo menos o dinheiro de volta. Mas eles não colocam dinheiro bom em cima de... A reforma da Previdência, então, virou uma espécie de termômetro, uma espécie de bote de salvação para nós. Porque... extrapola o próprio texto da reforma. O próprio texto da reforma. Tem muita gente falando, tem nada a ver com a economia. Tem tudo a ver com a economia, tem tudo a ver com o futuro dos nossos aposentados, porque se não o fizermos, daqui a uns dias não tem dinheiro para pagar esses próprios aposentados, até porque minha avó, por exemplo, teve 23 filhos. Só estou dando esse exemplo, ela teve um pouquinho a mais do que os outros, mas a média era era 12, 13 filhos que os nossos avós tinham. Os nossos pais já aí, 6, 7 filhos. Nós já estamos tendo aí 2 filhos e talvez nossos filhos vão ter 1 ou nenhum filho. Então, vai ser essa turma que vai bancar a Previdência dos outros, que eram muitos. Então, assim, a reforma da Previdência, é esse desafio a ser enfrentado e ela se comunica com toda a estrutura econômica nossa. E não é à toa que todos os governos que passaram fizeram algum ajuste. E o PT fez um ajuste assim que o Lula assumiu. Lula fez um dos ajustes fiscais mais fortes. E já foi acabar com a paridade, a integralidade, né, do funcionalismo Exatamente. público, que era um projeto muito difícil na época de passar. Né? Tanto é que o pessoal surge daí. Uma revolta de alguns históricos do PT, Luiz Helena, Babá, e Ivan Valente e tantos outros. E aí eles foram expulsos. Aí surge o pessoal. Bom, disso aí, nós temos o quê? O fato de que eles fizeram um ajuste desse na Previdência no início e já a Dilma estava precisando fazer outro, muito forte. E eles estavam defendendo... Que foi colocar os novos servidores dentro do regime geral da Previdência, né, com um teto de aposentadorias, criando o FUNPRESP, que era o fundo da Previdência Social. Ou seja, foi outra reforma também difícil de passar no Congresso Nacional e que precisou, deputado, desculpa interromper, já interrompendo, do apoio da oposição. O PT não conseguiria fazer essas duas reformas se não tivesse o apoio, especialmente do PSDB e do Democratas, que eram partidos à época que eles empreenderam ali a primeira tentativa, grande tentativa de reforma da Previdência, aquela que não passou por um voto lá no governo Fernando Henrique, veio desses dois partidos, especialmente do PSDB, que apoiaram, parte do DEM e o PSDB, apoiaram a reforma previdenciária do governo Lula e do governo Dilma. E agora, o governo vai tentar buscar votos na oposição, uma vez que se ele ficar só com os partidos do governo, os potenciais aliados, vai ser difícil de aprovar, de conseguir os 308 votos? Olha, é lógico que a gente... O intuito o objetivo é buscar voto de todos os lados, mas a gente tem que ser também realista. A realidade é o que é e não o que a gente gostaria de que fosse. Claro. O DEM, o PSDB e vários outros partidos, eles fazem oposição, mas também aquela oposição com muito foco na vida do país também. O PT e os anexos ali, eles fazem uma oposição com projeto de tomada de poder. Eles têm aquela mente. Poder não se dá, poder se toma. E não importa o que precisa fazer para isso. Tanto é que eles votaram contra tudo o que você pensar. Você já visto o comportamento hoje na comissão? Já visto. Né? Então, eles votaram contra Tancredo Neves na época, eles votaram contra o Plano Real, eles não assinaram a Constituição. Assim, tudo. Por quê? Porque isso vai beneficiar alguém eleitoralmente. Esses programas todos que hoje existem, que sociais, que eles avocam para eles foram contras. E o Lula dizia na época que esse Bolsa Família, essa coisa toda, isso é um programa eleitoreiro para poder pegar voto. Por quê? Porque isso era ruim eleitoralmente para eles. Então, eles fazem
um raciocínio pragmático, pensando em voto. Bom, é o jeito deles pensarem, mas do nosso ponto de vista, muito preocupante, porque quando você tem uma oposição que não pensa no país e sim no próprio umbigo, isso prejudica o país. Nós temos esse desafio. Mas é sempre assim, né? A ex-presidente Dilma sofreu um cerco muito grande do Congresso Nacional com a aprovação de pautas bombas e não tinha apoio do Congresso, é tanto que sofreu impeachment exatamente por isso, né? E o PSDB, até um certo ponto ali no início do PT, tinha dificuldade de se firmar como oposição. Exato. São partidos que não têm história, não está no seu DNA a oposição. O PT passou esses anos todos, eu diria que em céu de brigadeiro, porque não tinha uma oposição. Essa que é a grande verdade. Tinha ali, subiu, fazia uma crítica, mas não tinha uma oposição ferrenha. A Dilma não caiu, ela desmoronou, ela implodiu sozinha. Essa que é a grande verdade. Por quê? Porque todo governo tem um tripé que sustenta ele, que é apoio das ruas, apoio político ali no Congresso e uma economia que lhe sustente. Que geralmente a economia define os dois. Né? Exatamente. Então, essa puxa os dois. O que aconteceu? Como aquela economia começou a desmoronar, ela foi perdendo os dois e, de repente, ela perdeu o tripé todo. Bom, aí não tinha nada. Aí, dá-lhe cargo, dá-lhe não sei o quê, nada funcionava. Não funcionava porque o principal pilar tinha caído. Então, ela cai sozinha. Mas o fato é que oposição mesmo não teve. Ela teve ali uma rusga com o Eduardo Cunha. E agora, esse governo, o seu governo, qual é a base do governo Bolsonaro? Olha, na verdade é o seguinte, o governo está com esse desafio por quê? Houve uma renovação, vocês notem, uma renovação extraordinária na Câmara, uma renovação muito grande no Senado, apesar que no Senado voltaram algumas figuras que já eram da política. O Senado geralmente volta ex-governadores, pessoas com muita experiência, mas na Câmara um pessoal bem novo ainda. Então, que eu digo novo, entrando na política agora. Né? E, às vezes, ainda não compreendeu que, se você é governo, você é governo. Você não tem como estar servindo a dois senhores. Você não tem como jogar para a galera e ser governo. Eu não tenho como ser a favor da reforma da Previdência e, ao mesmo tempo, contra. Eu tenho que tomar um rumo. É lógico. Aí a oposição também, se a oposição tem que ser oposição. Exatamente. Aí a oposição, o que ocorre? Ela tem se aproveitado muito desses pequenos desacertos nesse momento inicial do governo. Por quê? Falta ainda uma base coesa, né? Das pessoas falarem, não, nós temos um propósito, nós temos que pegar essa reforma da Previdência, ajudar o governo de todas as formas, porque o Brasil precisa disso e nós é quem estamos carregando isso. A incumbência agora não é mais do PT de levar o projeto de governo, é de quem está no governo. E então é esse o desafio que é preciso montar. A sua pergunta é muito interessante até para o sucesso ou não desse governo. Precisa de uma base consolidada. Está difícil, né? Eu diria que não está difícil. Falta ali poucos arranjos. Eu diria que está até fácil, porque você encontra muita gente. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Então, eu creio que com poucas reuniões ali, o presidente da República vai conseguir consolidar isso. Mas precisa dele dar o fechamento final. Vamos ver como serão essas reuniões, né? Agora, a partir de amanhã. Correto. Bom, então, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. E fique aí conosco, nós voltamos em 2 minutos com o vice-líder do governo, deputado José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso. Você pode mandar perguntas pelo meu Twitter ou pelo número de WhatsApp que aparecem aí no rodapé da sua telinha. Voltamos em 2 minutos.